Olá, alunos da Escola Celestino de Souza. Aqui é o professor Valvé. Hoje teremos mais uma aula de História para o 9º ano. O conteúdo que nós vamos trabalhar nesta aula é a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Nós sabemos que uma guerra ela traz muitas perdas, principalmente perdas humanas, além das perdas materiais. Isso também nos faz pensar a importância que tem na resolução de um conflito pacificamente. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito que marcou profundamente a vida de milhões de pessoas que foram forçadas a se adaptar aos constantes bombardeios, perda de amigos e familiares, a falta de água, de alimentos, a ausência de serviços básicos de saúde, fugas, violência desmedida que minava qualquer tipo de esperança. Os principais elementos que desencadeou a Segunda Guerra Mundial estão relacionados entre os acordos pós-Primeira Guerra Mundial, que foi o Tratado de Versalhes, o socialismo e a ascensão do nazifascismo. Vejamos agora o contexto pelo qual se desenvolveram para que a Segunda Guerra Mundial eclodisse. Então, com o final da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores, através do Tratado de Versalhes, vão impor às nações perdedoras, inclusive a Alemanha, duras penas. Além de indenização, eles ficavam proibidos de recrutar militares, entre outras perdas. A gente viu que ao mesmo tempo em que acontecia a Primeira Guerra Mundial, aconteceu a Revolução Russa, que pôs no poder o governo comunista, pelo qual dividiu o mundo, a partir de então, em dois sistemas, o socialismo e o comunismo, né? Criando também um conflito ideológico entre as principais potências do mundo. Nós vimos que no final da década de 20 aconteceu a crise de 1929, que abalou principalmente o mundo capitalista, e essa crise do mundo capitalista favoreceu para que movimentos ou regimes totalitaristas se firmassem em vários países da Europa e do mundo. A Alemanha, especificamente, após a chegada do Hitler ao poder, iniciou um processo de rearmamento com o intuito de estender seus domínios e conquistar o chamado espaço vital. Então, Hitler, ao assumir o poder, ele vai incentivar o povo alemão a lutar por uma Alemanha livre. Para isso, ele vai dizer que para a Alemanha se desenvolver, ela vai precisar estar militarizada, e ela vai precisar de espaço, de terras, né, de novas regiões, para que o seu desenvolvimento possa acontecer. E aí eles também vão desenvolver uma política de que a Alemanha deveria ser para a Alemanha. A Alemanha deveria ser para os alemãos. Nesse sentido, a Alemanha deveria conquistar os territórios onde o povo alemão estava, fora da Alemanha, e quem não fosse alemão deveria também sair da Alemanha. E aí é onde começa também a perseguição aos judeus, chamado antissemitismo, já que os alemães também se consideravam uma raça superior, ou chamada de arianismo, que nós já vimos no capítulo passado. Por outro lado também, né, a Alemanha começou a sua política de expansão, dominando alguns territórios, e aconteceu a política de apaziguamento. Algumas nações, né, traumatizadas com
com os danos causados pela Primeira Guerra Mundial, fechou, digamos assim, os olhos para essa política expansionista da Alemanha, certo? Também outros interesses imperialistas estavam ligados ao expansionismo japonês. O Japão, que havia passado por um processo de industrialização, buscava novas matérias-primas que não existiam no Japão, e os Estados Unidos, que depois da Primeira Guerra Mundial teria se tornado a principal potência do planeta. Então, o que foi que o Hitler fez, né, que vai culminar com a detonação da Segunda Guerra Mundial? Ele fortaleceu-se militarmente, ele criou empregos para os alemães, ele fez discursos mobilizadores, tipo esse que a Alemanha era para a Alemanha, quem não fosse da Alemanha deveria sair da Alemanha. Ele usou a polícia secreta e a propaganda ao seu benefício, e a partir daí ele foi eleito chanceler alemão e formou o partido nazi e incentivou o racismo, não somente contra o povo judeu, mas as minorias, ciganos, negros, deficientes, entre outros. Então, uma das estratégias utilizadas pelo Hitler foi as alianças com a Itália e depois com o Japão, né? Formando aí os chamados países do eixo, entre Roma, Berlim e Tóquio. Esses acordos aconteceram, né, na década de 30. Então, a Alemanha e a Itália sentiram-se prejudicadas com as punições do Tratado de Versalhes. E aí eles vão aproveitar esse ressentimento, né, se sentiram-se vitimados com essas punições. Então, eles vão usar isso para formar uma aliança para lutar contra, segundo eles julgavam, essas injustiças. Essa aliança da Alemanha com o Japão vai ser reforçada ainda, da Alemanha com a Itália vai ser reforçada ainda pela aliança com o Japão. Como eu disse, o Japão havia se industrializado e não contava com recursos naturais, como, por exemplo, o ferro e o carvão, em seu território, e iniciou um processo de expansão, anexando territórios da China, como foi o caso da região da Manchúria. A expansão nazista e a eclosão da guerra. O plano de expansão territorial de Hitler para a recuperação dos territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, uma das penas foi vários territórios alemãos que foram perdidos, né, que foram entregues com o Tratado de Versalhes. Então, Hitler vai utilizar isso também para desenvolver uma ideologia, uma ideia de que a Alemanha deveria juntar-se, né, com todos os povos de origem ariana e formar essa grande nação. Com essa justificativa, em 1936, ele ocupa a região da Renânia, que era uma região entre a Bélgica e a França, que pertencia à Alemanha, mas que, pelo Tratado de Versalhes, essa região não poderia ser militarizada, certo? Então, era uma região também estratégica que vai ser utilizada aí pelos alemães para, posteriormente, invadir a França. Não contente apenas com a ocupação da Renânia, Hitler anexa a Áustria em 1938 e passa a reivindicar outras regiões, como, por exemplo, a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, por essa região ser habitada aí pela maioria alemã. Para evitar novos conflitos, a França e o Reino Unido reuniram-se com a Alemanha
e Itália na Conferência de Munique, permitindo a anexação dos Sudetos. Então, a Conferência de Munique foi um meio encontrado pelas nações aliadas, França e Inglaterra, para tentar barrar o expansionismo alemão sem entrar numa guerra, né? Até cedendo territórios que não pertenciam à Alemanha. No entanto, isso não foi o bastante. Em 1939, Hitler ocupou o restante do território tcheco e a Eslováquia torna-se aliada à Alemanha. Ainda em 1939, Hitler assina com Stalin, presidente da União Soviética, um acordo chamado Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, pelo qual os dois governos se comprometiam em ficar em paz, ou seja, não entrar em guerra. Porém, o início da guerra acontece em 1º de setembro de 1939, quando os exércitos de Hitler invadiram a Polônia. Com a invasão da Polônia, a França e o Reino Unido, que haviam tratado de defesa da Polônia em caso de agressão externa, declararam-se guerra à Alemanha. Então aí deu início à Segunda Guerra Mundial. Além da Alemanha, né, os outros países do eixo, no caso a Itália e o Japão, também fazem a sua política expansionista. Em 1931, o Japão invade a Manchúria e em 1935 a Itália invade a Abissínia, na Etiópia, no continente africano. Então, para ilustrar melhor, a gente tem um mapa aí demonstrando todas as áreas que foi anexado à Alemanha, né, na década de 30. Então tem a região da Renânia, que está aí de verde, a Eslováquia, que está aí na cor lilás, né? Então as regiões do Sudeto. Então todas essas regiões que estão nesse mapa foram anexadas no processo de expansionismo alemão. O desenrolar da Segunda Guerra Mundial. As tropas alemãs avançaram rapidamente sobre a Polônia e em poucos dias tomaram o chamado corredor polonês, provocando um saldo bastante negativo para os poloneses. Os alemães usavam como principal tática a guerra relâmpago. Então a força aérea chegava e rapidamente destruía, né, todas as pessoas e o território. Diga-se de passagem que na Segunda Guerra Mundial a maioria das pessoas que morreram foram civis, ou seja, não eram militares, pessoas que tiveram suas casas incendiadas, bombardeadas, né, sem ter nada a ver com o conflito. Após a invasão da Polônia, os alemães voltaram para a Europa Ocidental. Em abril de 1940, invadiram a Dinamarca e a Noruega. No mesmo mês, invadiram a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. E já estavam se preparando para invadir a França. Então aqui só mais uma foto aqui do pacto entre Hitler e Stalin, né, Alemanha e União Soviética, que levou aí a Primeira Guerra, que com a invasão da Polônia deu início à Segunda Guerra Mundial. O grande alvo do Hitler era a invasão da França, porque desde a Primeira Guerra Mundial, né, havia uma rivalidade entre franceses e alemães, principalmente porque a Alemanha teve que devolver à França vários territórios que eram importantes para a Alemanha. Então, em junho de 1940, as tropas de Hitler tomaram Paris.
Com a rendição francesa, o país foi dividido em duas partes. O norte ficou sob o controle direto alemão e o sul administrado por um governo pró-nazista, conhecida como República Uísque. Então, não era governada diretamente pelos alemães, mas com um governo que estavam aliado à Alemanha. Depois da queda da França, Hitler tomou grande impulso, já considerava certa a vitória na Segunda Guerra Mundial e resolveu a invadir o Reino Unido, a Inglaterra. E aí ele vai utilizar aquela tática da Força Aérea, que é chamada Luftwaffe. Os britânicos conseguiram defender seu território e causar, digamos assim, a primeira baixa da Força Aérea Alemã. Em 1941, as tropas nazistas avançaram na frente leste, invadindo a Romênia, a Bulgária e a Grécia, e também a Iugoslávia, com pretensões também de invadir a União Soviética. Enquanto isso, o eixo abria uma nova frente de guerra na região do Mediterrâneo. Ao lado da Alemanha, a Itália invadiu o norte da África. A invasão da União Soviética. Nós vimos inicialmente que havia um acordo entre a Alemanha e a União Soviética, de não agressão mútua, mas quando Hitler achou que a guerra estava favorável para ele, resolveu quebrar esse acordo e invadir a União Soviética. Essa invasão, conhecida como Operação Barbarossa, começou em junho de 1941 e marcou o rompimento do pacto entre as duas nações. Fugindo das forças nazistas, os soviéticos adotaram a tática de guerra arrasada, que consistia em destruir as plantações e tudo que fosse necessário à sobrevivência dos inimigos. Com a chegada do inverno, que chega a 40 graus negativos, as tropas alemãs não estavam preparadas e fracassaram no avanço. A gente para um pouco do desenrolar da Guerra Mundial para falar um pouco do Holocausto. O Holocausto foi uma prática utilizada aí pelos nazistas contra o povo judeu, contra a matança de milhões de judeus. Então, com base na ideologia de que os alemães eram uma raça superior, o governo nazista adotou uma política de perseguição política, social, étnica e religiosa aos homossexuais, aos ciganos, aos negros, deficientes, principalmente judeus que foram perseguidos e afastados da vida pública e de suas atividades econômicas. Na Alemanha, a maior parte dos judeus tiveram seus bens expropriados e foram obrigados a viver em guetos. Os guetos eram áreas fechadas de uma cidade fortemente policiada, na qual determinados grupos, no caso os judeus, eram obrigados a residir. Então eles perderam suas casas, seus comércios, perderam o direito de passear nas ruas, andar de bicicleta, de ir à escola, de ir ao cinema, qualquer que fosse o órgão público, e passaram a ficar isolados. Durante a guerra, os judeus foram perseguidos pela Gestapo e pela SS, que eram os dois tipos de polícias utilizados aí pelas forças, pelo Hitler. E depois de serem confinados nos guetos, Hitler ordenou uma solução final para o povo judeu, que foi os campos de concentração e os campos de extermínio. Os campos de concentração voltados para o trabalho forçado, e o de extermínio era aquele em que as pessoas já eram imediatamente fuziladas ou colocadas nas câmaras de gás. O dia a dia nos campos de concentração. Entre 1943 e 1945, a Alemanha nazista construiu cerca de 20 mil campos de concentração no país e nos territórios ocupados.
Nesses locais, homens e mulheres eram submetidos a extenuantes jornadas de trabalho, má alimentação e falta de higiene. Milhões eram fuzilados ou enviados para as câmaras de gás. Esse massacre, conduzido pelos nazistas, ficou conhecido como Holocausto. Cerca de 6 milhões de judeus foram vítimas. Aí tem umas sugestões de vídeos que tratam desse assunto. Então aí nós temos a imagem, né, de trens, como eram lotados, de corpos sendo jogados, a gente vê aí de forma esquelética, porque eles eram mal alimentados, a forma como eles dormiam, né, e o crematório onde os corpos eram incinerados depois de mortos. Voltando para a guerra, né, o que vai mudar o desfecho da Segunda Guerra Mundial, né, a gente já viu que foi a derrota na Rússia, né, na União Soviética. E a outra vai ser a entrada dos Estados Unidos na guerra, que até 1941 os Estados Unidos estavam fora da guerra, né? Estava neutro, não tinha resolvido entrar na guerra. Então vejamos o seguinte: a guerra da região do Pacífico, a gente está falando da região oriental, foi marcada pelas ofensivas japonesas no leste asiático. Depois que eles invadiram a Manchúria, o Japão passou a ocupar o leste da China, incluindo as cidades de Xangai, Nanquim e a capital Pequim. Em junho de 1941, o Japão dominou a Indochina, área de grande interesse estratégico dos Estados Unidos. Como retaliação, os Estados Unidos congelaram os bens dos japoneses que viviam nos Estados Unidos e cortaram o envio de petróleo para o Japão. Então, na tentativa de acabar definitivamente a influência dos Estados Unidos na Ásia, o Japão empreendeu um grande ataque aéreo à base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor. O ataque japonês destruiu 18 embarcações, mais de 300 aeronaves e cerca de 2.000 soldados dos Estados Unidos morreram. Um dia após o ataque, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a declaração de guerra contra o Japão, a Alemanha e a Itália. E aí os Estados Unidos se junta com os aliados, né, e faz frente aí aos países do eixo. O Brasil também entra na Segunda Guerra Mundial. Nós vivíamos o governo do Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo, que a princípio Vargas estava meio que propenso a apoiar os países do eixo, mas quando os Estados Unidos resolve entrar na guerra, pressiona para que o governo brasileiro também entre a favor dos aliados, né? Inclusive cedendo pontos estratégicos aqui para a instalação de base aérea dos Estados Unidos aqui no Nordeste brasileiro. Em 1942, os navios brasileiros foram carregados de mercadoria e alimentos destinados aos aliados, foram atacados por submarinos alemães, obrigando Vargas a declarar guerra ao eixo. A participação do Brasil levou à criação da FEB, Força Expedicionária Brasileira, em 1943. Mais de 25.000 soldados brasileiros foram enviados para combater no solo italiano. Então, as mudanças do conflito foi a derrota alemã no solo soviético, chamada Batalha de Moscou, a reação alemã com a tomada de Stalingrado e a contraofensiva soviética na Batalha de Stalingrado, que foi uma outra derrota alemã, e a entrada dos Estados Unidos ao lado dos aliados. Como a gente viu anteriormente, a França havia sido ocupada pelas forças alemãs. Então, os aliados vão organizar o chamado Dia D, onde forças de diversos países que estavam do lado do aliado organizam uma operação para tomar a região francesa do domínio alemão. Então, esse dia, chamado Dia D, ele mobilizou mais de 150.000 soldados,
e cerca de 6 mil navios e mais de 10 mil aeronaves para libertar a França. E para confundir as defesas nazistas, aliados divulgaram informações contraditórias quanto o dia e o local do ataque. Diante de todas essas perdas, né, a Alemanha faz sua rendição em 1900 desde o final de 1942, as cidades alemãs já sofriam, né, o bombardeio das forças aéreas britânicas. Pelo leste, as tropas soviéticas libertaram o domínio nazista da Polônia, Hungria, România, da Romênia, da Bulgária, da Eslovênia e da Áustria. Em 30 de abril de 1945, diante da eminente derrota, Hitler e sua esposa cometeram suicídio. 6 dias depois, as tropas soviéticas tomaram Berlim. Né? E agora a gente vê a derrota do Japão. A derrota do Japão está associada aí às bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Né? Foram milhares de pessoas que foram mortas em consequência dessas bombas. A gente tem aqui os sobreviventes das bombas, né? Que os efeitos que a bomba ocasionava. Ainda hoje nascem pessoas com deficiência física ocasionado pelos efeitos da bomba atômica. Aqui a gente tem os mortos, né, de cada país da Segunda Guerra Mundial. É bom que vocês dêem uma olhada aí com mais calma. E a gente tem um novo mapa político depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a divisão da Alemanha, né? Divisão política das Coreias, o enfraquecimento das potências da Europa Ocidental, a criação da ONU, a União Soviética torna a sua potência e a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo na chamada Guerra Fria, que é um conteúdo que nós vamos ver posteriormente. Vocês têm uma atividade aí para copiar no caderno, depois de respondê-las, identifique o nome da turma e me mande no PV. Então por hoje é só, até a próxima